Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai estar conversando aí sobre o circuito divisor de tensão, certo? Esse aqui que vocês estão vendo na tela de simulação. A gente vai estar relacionando aí matematicamente quem é a tensão no resistor 2, no resistor 1, em função da minha fonte DC, certo? E depois a gente vai fazer algumas simulações para estar caracterizando esse circuito, certo? E se você é novo aqui no canal, já convido você a estar se inscrevendo para você ficar por dentro aí dos próximos assuntos. Então, se você veio para esse conteúdo, bora pro vídeo, mas só depois da vinheta. Então, galera, sem mais enrolação, bora estar destrinchando esse circuito aqui. Então, galera, de acordo com a lei de Ohm, né, a gente sabe que a tensão ela é igual a resistência vezes uma corrente, certo? Então, a lei de Ohm aí, a primeira lei, diz isso aí pra gente. Então, só com essa lei aqui de Ohm, a gente vai estar deduzindo esse circuito aí. Então, só com essa lei aqui, a gente vai estar encontrando aí a relação matemática para esse circuito. Então, observe que comigo você tem uma fonte aqui DC, certo? Uma fonte contínua. E ela está conectada aqui um ramo, certo? Um resistor R1 e ao resistor R2. E aqui você tem uma malha fechada. Então, se você tem uma diferença de potencial, que é essa fonte, e você tem um caminho, certo? Para a corrente passar, então você vai ter uma corrente elétrica, né? E essa corrente elétrica eu vou chamar de I. E aí, galera, aqui é o seguinte, se você vai ter um resistor R1 e vai passar uma corrente, então aqui pela lei de Ohm, ó, corrente vezes resistência vai dar uma tensão. Então aqui eu chamei de tensão V1 e aqui de tensão V2, visto que I, né, vai passar por esses dois resistores e vai dar aí duas quedas de tensão, V1 e V2, certo? Então até o momento aí muito simples de estar fazendo isso aqui, certo? E agora, qual é o próximo passo? Eu estar encontrando esse valor de tensão em função aqui da corrente e desses resistores. Então, galera, vê se vocês concordam aqui comigo, ó. A fonte DC, que é essa daí que está alimentando o circuito, ela vai ser igual à corrente que está passando nessa malha, certo? Aqui é uma malha fechada, vezes a resistência equivalente dessa malha. E como esses resistores estão em série, né? A gente sabe que a resistência equivalente de resistores em série é apenas eu somar eles aqui, certo? R1 mais R2. E aí pronto, galera, já encontrei aqui minha primeira equação, certo? E aí, galera, qual é o próximo passo? Eu estou encontrando aí a relação matemática para V2. E aí fica muito simples, né? Então vou até botar logo aqui, ó. V2 é igual a corrente, né? É a mesma corrente I que está passando nele, vezes a resistência dele, que não é R2. Então, galera, ficou simples. Aqui eu tenho um sisteminha, certo? De duas equações, onde vou ter que encontrar aí V2 em função de VDC, certo? Então é só eu isolar a corrente aqui na primeira equação e substituir na segunda, certo? Nada demais. Então eu vou estar fazendo aqui ao lado, vou isolar aqui a corrente I, certo? Aqui na primeira equação. Então eu vou ter o seguinte, I é igual a VDC, certo? Que é a tensão ali que alimenta a malha, dividido por R1 mais R2. E agora, o que eu preciso fazer? Substituir I na equação de baixo, certo? Então vai ficar V2 é igual a I, mas quem é I? VDC vezes aí R2, né? E aqui o dividido por isso aqui, certo? Então, dividido por R1 mais R2. Observe que VDC dividido por R1 mais R2 é igual a I, certo? Então, só substitui aí, nada demais. Então, galera, encontrei aí a fórmula que relaciona V2, certo? A tensão do divisor, com a tensão de entrada VDC. E aí, claro, né, em função das resistências da malha. E aí, galera, você pode fazer a mesma coisa aí para V1, certo? Mas você nem precisa perder esse tempo. Por analogia aí vai sair a mesma coisa, né? Então, vou até botar aqui do lado, ó. V1 vai ser VDC vezes, só que em vez agora de R2, multiplicando em cima, vai multiplicar por R1. Se você tiver dúvida, você faz aí rapidinho. É a mesma coisa, certo? Mesma forma, de forma análoga. Assim, galera, a aula poderia acabar aqui, certo? Mas, como tudo fica melhor com exemplo numérico, bora estar fazendo aqui um exemplo para a gente ver aí como é que vai ficar o resultado. Então, para esse exemplo, considere aí essa fonte DC de 9 volts, certo? Considere o resistor R1 como 500 ohms e o resistor R2 considere aí ele como 1000 ohms, certo? Ou seja, 1K. Então, galera, para a gente não perder tanto tempo, vou só substituir aqui na fórmula e a gente vai ver o resultado. Então, galera, encontrei a resposta, certo? Então, V1 vai ser aí 3 volts e V2 vai ser 6 volts. Só precisa você encontrar um, né? Nem precisava substituir na outra fórmula. Por quê?
Porque se a fonte é 9 volts e a soma da malha tem que dar igual a zero, né? Pela lei de Kirchhoff das tensões. Então, se um é 3, o outro tem que ser 6, né? Porque aí, ó, observe aqui comigo. Se a tensão V1 é 3 volts, aqui tem que ser 6, para essa tensão aqui se igualar à da fonte, certo? Mas você pode estar substituindo aí, também não tem problema não. Fica a critério de vocês. E agora, galera, antes de a gente ir para a simulação, eu queria mostrar agora mais duas curiosidades para vocês, certo? Vamos para a primeira curiosidade. A primeira curiosidade é quando o resistor R1 é igual ao R2. O que vai acontecer? Então vamos lá fazer agora esse cálculo aqui para ver o que acontece. Então vamos aqui para a tensão V1, certo? Então vai ser o valor de tensão DC, né, pela fórmula, é igual ao R. Como R1 é igual a R2, vou chamar todo mundo aqui de R, certo? Então é igual a R dividido por R mais R. O que vai acontecer aqui? Vai ficar VDC vezes R dividido por 2R. E aí, né, vai cancelar aqui o valor de R. Então, quem vai ser a minha resposta, né? Então, vai ser V1, vai ser VDC dividido por 2. Então, galera, isso aqui é muito importante para quando a gente está apressado, né? Então, imagina que você tem aí 10 volts, né? E você quer ligar algo de 5 volts. Então, você fica pensando, qual é o resistor que eu coloco? Eu ainda tenho um resistor de tanto. Galera, bota dois resistores iguais, que se você tiver 10 volts, quando você botar dois resistores iguais, independente de quais são esses resistores, né? Vai ficar aí 5 volts, né, na saída, tanto para V1, tanto para V2, certo? Então vai ficar 5 volts para cada. Só que aí, galera, tem um detalhe. Se você coloca esses resistores muito alto, a corrente vai diminuir muito, certo? Na malha. Você vai ter 5 volts mais uma pequena corrente. Isso aqui já deixa aí para a nossa próxima dica. Então, galera, nossa próxima dica é a seguinte. Geralmente a gente utiliza esse circuito aí de divisor de tensão quando a gente tem algum dispositivo eletrônico aí, por exemplo, de 5 volts e você tem uma fonte de 9, uma bateria daquelas. Então, geralmente a gente faz esse arranjo para estar quebrando aí 5 volts para estar conectando meu microcontrolador, o PIC, o Arduino. E esse microcontrolador, por sua vez, vai estar alimentando um LED, pode estar alimentando um motor, alimentando outras coisas. E aí, galera, vai resultar uma implicação aqui bastante importante que geralmente a gente não percebe na teoria. O divisor de tensão, ele vai passar aqui uma corrente I, certo? Como a gente viu lá no exemplo acima. Só que agora você está conectando aí outro dispositivo eletrônico. Então essa corrente aqui, que vinha antigamente I, ela vai ser desviada, certo? Então vou chamar aqui de linha e aqui duas linhas. Então quanto mais coisa você vai ligar aqui, por exemplo, mais LEDs, mais motores, mais você vai precisar de corrente, menor vai ser essa corrente em duas linhas, certo? E aí o que vai acontecer? Se a corrente aqui, observando na nossa lei de Ohm, se a corrente I diminui, o que acontece com minha tensão? Diminui também, certo? Assim você acaba ficando aqui com menos do que 5 volts, às vezes 4,5, e se cair muito, né, se você alimentar muita coisa, pode chegar até 4 ou 3,5, e aí seu Arduino até resetar, certo? E às vezes você não consegue perceber o que foi que aconteceu. Então tenha em mente que o divisor de tensão ele não é perfeito, certo? Você não vai botar aqui 5 volts e vai ligar o que quiser aqui em paralelo e vai ser sempre 5 volts. Não, isso não acontece na prática. E a última dica, galera, que eu tenho para dar para vocês é o seguinte. Quando você tem aí, por exemplo, o resistor 1 muito maior do que o resistor 2, né? Pode ser o contrário também. O que vai acontecer? Vai acontecer a seguinte coisa. Imagine que a tensão V1, né? Então você vai ter V1 igual a VDC vezes o resistor R1. Beleza, que continua igual. E aqui, galera, é o seguinte, ó, você vai somar R1 mais R2. Só que o R1 é muito maior que o R2. Então, quando você soma esses dois números, vai dar praticamente aí R1. Então, imagine aí o R1 como 1 milhão e o R2 aí como 5, certo? Então, quando você soma aí 1 milhão mais 5, dá praticamente aí 1 milhão, certo? Dá para você aproximar ele como o próprio 1 milhão. E aí, galera, você vai simplificar aqui, né, o R1 com R1. Então, galera, o resultado disso é o seguinte. Se você coloca aí uma tensão de 9 volts alimentando um divisor, e se esse resistor R1 for muito alto, o V1 vai ser aproximadamente também 9 volts, certo? Vai ser igual, então ele vai roubar toda a tensão para cima dele. E aí você pode até generalizar isso. Toda vez que você tiver um divisor de tensão, o resistor que tiver a maior resistência vai ter a maior tensão nele, beleza? E o resistor que tiver a menor resistência, logo, a menor tensão. E agora, galera, para a gente finalizar a aula, vamos dar uma olhada aqui na simulação. Então, eu coloquei aqui uma fonte 9 volts, um resistor 1 de 500 ohm e o resistor 2 de 1K. Então, aí você já observa aqui que deu 3 volts, certo? No resistor R1 e no resistor R2 aí deu 6 volts. E agora, galera, vou alterar aqui, vou colocar dois resistores iguais, só para a gente ver aí como é que vai ficar a tensão, certo? Opa, botei 100, é 1K, certo? Então tá aqui 1K, que é 1000 ohms. E aí, ó, dividiu a tensão no meio, certo? Então ficou 4,5 aqui e 4,5 aqui embaixo, independente da minha fonte DC, ó. Vou até alterar aqui o valor dela, vou botar aqui 15 volts.
Pronto, ó, deu aí 7,5 e 7,5. E agora o último exemplo aí, né? Vou botar o resistor, vamos botar o R1 para ficar igual na teoria lá. Vamos botar o R1 muito maior, tá? Então vou botar aqui 100 mega, certo? Que é 100 milhão. Pronto, ó. Observe que o resistor R2, ele tem uma tensão, é 150, mas é microvolts, é quase nada, aproximadamente zero. E aqui o resistor R1 tá a tensão praticamente aí 15 volts, certo? Ele já até arredondou aí para 15 volts, confirmando aí aquilo que a gente viu na teoria. Então, galera, o vídeo de hoje foi isso. Se você gostou desse conteúdo, já deixe seu like, compartilhe para os seus amigos. E se puder, se inscreve aí no canal para estar fortalecendo a gente. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!